Há 63 anos ocorreu um dos piores acidentes ferroviários do Brasil, quando dois trens bateram de frente na zona leste de São Paulo, nas proximidades da estação Engenheiro Goulart, deixando dezenas de mortos e feridos. É sobre isso que vamos relembrar e falar hoje nesse vídeo aqui no Viatrólogos. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Renato Lobo, você está no Viatrólogos, um canal especializado em mobilidade urbana. Se você gosta desse tema, se inscreva no canal, ative as notificações. Nós temos vídeos lançados todos os dias da semana com notícias, curiosidades e fatos históricos, como esse acidente ocorrido nas proximidades da estação Engenheiro Goulart. Esse acidente ocorreu a 800 metros do local onde era a estação Engenheiro Goulart. Cabe ressaltar que a nova estação ela fica em um ponto diferente, próximo, mas diferente da estação atual. O ano era 1959 e havia uma obra de duplicação da via férrea entre a antiga estação Engenheiro Gualberto e a estação Engenheiro Goulart. A estação Engenheiro Sebastião Gualberto ficava entre Engenheiro Goulart e Tatuapé. Era uma parada que funcionava na atual linha 12 Safira, mas que acabou sendo fechada na década de 90, e esse trecho estava sendo duplicado, era uma via singela, e ele estava sendo duplicado para ter duas vias para melhorar a operação dos passageiros. E esse trecho, de fato, ele foi entregue a menos de 3 meses antes desse acidente. E antigamente a ferrovia era conhecida como Central do Brasil, e o eixo atual da linha 12 Safira era conhecido como trem de subúrbio da Central do Brasil, ou conhecida como variante de Poá. Já fazer ligação entre a então chamada estação Roosevelt, que depois foi incorporada à estação Brás e junto se transformaram num complexo da estação Brás, até Poá, em Calmon-Viana. Quando dois trens trafegavam na linha, um deles lotados, tem até uma aspas aqui, superlotados de trabalhadores, e o outro mais vazio. Conforme eu comentei, esse trecho, pelo menos parte dele, tinha via singela. E um trem que estava indo no sentido do centro, do Brás, parou em Calmon-Viana. E como eu comentei, esse trecho tinha via singela, ou seja, apenas uma via, e a composição no sentido Brás, no sentido do centro, parou na estação Engenheiro Goulart para que o trem no sentido Calmon-Viana passasse por um desvio. Na época não havia sinalização de trem, sinalização automática, então o maquinista aguardava a autorização do chefe da estação para prosseguir viagem. E esse foi um fator determinante para esse desastre. Foi quando o chefe da estação autorizou o trem no sentido São Paulo a prosseguir viagem pela via singela. O problema era que o trem no sentido Calmon-Viana estava vindo em rotas de colisão e no sentido contrário, na mesma via. E aí os trens bateram de frente, o que estava lotado de trabalhadores, que vinha mais depressa, ficou bastante destruído, e a composição no sentido do Brás ficou pouca destruída. E aí isso resultou nesse acidente terrível que deixou aí pelo menos 50 mortos e mais de 100 feridos. A maior parte dos mortos estavam no primeiro carro do trem no sentido de Poá, no sentido de Calmon-Viana. O número aproximado de feridos foi em torno de 120. E tem um fato triste e bem curioso, é que um dos mortos nesse acidente, um dos 50 mortos, era uma pessoa que estava na região, viu o acidente, foi ajudar os feridos, as vítimas desse acidente, e acabou morrendo eletrocutado, quando provavelmente parte da rede aérea deve ter caído na via, e essa pessoa foi ajudar e acabou morrendo. Na época também toda a culpa caiu sobre o chefe da estação, que autorizou a partida desse trem. E aí é um fato de discussão, um fato a se questionar. Por que que esse operador, por que esse chefe de estação autorizou a partida do trem? Era um procedimento normal? Ele recebeu uma autorização para liberar esse trem? Será que ele errou na hora? Enfim, eu li alguns relatos históricos, li alguns jornais da época e não tive informações mais precisas. A impressão que eu tenho é que foi uma justificativa até um pouco simplificada. Simplesmente parece que colocaram a culpa nesse chefe da estação. E esse acidente ele poderia ter sido muito pior, já que o trem que seguia no sentido do Brás, ele percebeu que o outro trem
no lado oposto vinha em alta velocidade, ele então conseguiu frear o trem e o trem, a composição no sentido Calmon-Viana, bateu nesse trem em menor velocidade. E outro fato é que passageiros de outras estações ficaram revoltados e ameaçaram quebrar as paradas, já que o serviço estava interrompido por conta do acidente. Claro que a gente está falando aí da década de 50, era outro cenário, não existia rede social, a informação não era tão disseminada, então muito provavelmente alguns passageiros nem sabiam o que tinha acontecido na estação Engenheiro Goulart. E esse foi um dos piores acidentes ocorridos na malha ferroviária paulista, e a gente percebe a importância de um sistema de sinalização a respeito na operação dos sistemas ferroviários. Provavelmente, se já existia esse sistema de sinalização na época, a gente não teria esse acidente. E também a gente observa aqui como é importante a transparência no setor dos transportes, porque a mim fica muito vago simplesmente culpar o chefe da estação. Ele pode até ser culpado, mas eu senti falta nos relatos históricos, nos textos históricos, uma explicação mais convincente e mais completa a respeito desse acidente. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.